Primeiramente, eu agradeço, Wellington, pelas palavras aí, pela apresentação. Realmente falou tudo certo aí. Quanto à questão de é, perguntar, tiver alguma dúvida, eu prefiro que falem de imediato, porque geralmente a gente esquece, perde a dúvida para depois. Então já pode interromper, pode falar. Aí eu só peço, Wellington, se você for ficar até as 21 mesmo, se conseguir permanecer, você poder dar uma mediada aí, me chama, Sérgio, ó, tem uma dúvida aqui e tal. Se tiver no texto, talvez eu não consiga ver, né? E se acaso eu ver, aí eu já respondo logo. Então, bora. Então, eu vou ficar por enquanto aqui e aí eu vou virar para o outro lado para olhar na outra tela aqui. Não se espantem, não, tá? E qualquer coisa vocês me avisem aí sobre a conexão, tá? Então, já vou começar fazendo compartilhando minha tela aqui. Bom, então a gente vai falar sobre web scraping. Aí, agora há pouco eu falei web scraping com alguém, né? E aí eu falei, mas o que é isso? Web scraping é pegar os dados da internet e trazer para o computador, trazer de forma organizada. Às vezes, muitas vezes ele está lá na internet, está em vários sites diferentes, ou está em um site, mas em diversos lugares diferentes. E a gente quer organizar isso. Então, isso foi útil na minha pesquisa da dissertação do mestrado, e foi a partir daí que eu aprendi. Eu nunca tinha tido experiência com nada desse tipo antes. E isso provocou algumas mudanças que me são úteis todos os dias no meu trabalho. Eu trabalho na secretaria acadêmica daqui da Unir, de Cacoal, e eu uso esse conhecimento todos os dias. Então, nesse intuito de querer compartilhar essa solução com vocês, é que eu estou aqui. Então, não é que eu tenha um conhecimento elevado, não é isso, e também não tenho assim, uma didática muito boa. Então, fiquem à vontade para perguntar o que vocês tiverem dúvida aí, a gente vai tentando esclarecer. Então, como obter esses dados? Bom, não sou um programador, então se vocês não são programadores, não fiquem com medo. Falar assim, eu não sei programar, então como é que eu vou fazer? Eu deixei essa caneca virada aí foi de intenção mesmo. Aí está escrito aí, eu não faço gambiarra, sou apenas um programador criativo. Essa seria a versão da caneca, só que eu sou o contrário. Eu não, eu não sou um programador criativo, eu faço algumas gambiarras para obter aquilo que eu preciso. Então, é basicamente isso que eu estou querendo compartilhar com vocês. Algumas gambiarras que dão certo, que funcionam muito bem, mesmo não sendo programador. Bom, então, o que é web scraping? Já falei um pouco, trazer os dados que estão muitas vezes bagunçados e organizados aqui para o meu computador. Nesse caso, a gente está sugerindo trazer para o Excel. Aí você fala, não, mas eu não tenho uma licença do Excel. É possível usar com LibreOffice também, vai ser muito parecido. Embora os materiais que a gente encontra, por exemplo, no YouTube, na internet, eles falem voltado para o Excel e não falem voltado para o LibreOffice. Eu passei muito tempo usando no Excel, e aí, quando eu tive uma dificuldade de ficar sem o Excel por um tempo, eu falei, e agora? Eu vou ficar sem? Aí eu fui buscar e descobri que dá para fazer com o LibreOffice também. Existem muitas opções, né? Então, por que usar o VBA do Excel? Bom, antes de pensar quais são essas opções? Então, daria para você pensar, não, eu vou entrar lá no site, vou fazer Ctrl+C, selecionar o campo, fazer Ctrl+C, vou abrir a planilha e vou fazer Ctrl+V. Funcionaria, né? Só que você ia gastar um tempo que talvez o professor da disciplina não te deu para entregar, não é suficiente aquele tempo. Você precisa fazer isso para muitos dados. Então, não é suficiente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Você não tem mão suficiente para fazer isso. Outra possibilidade seria de utilizar outras ferramentas que automatizam. Ok, tem ferramentas muito boas, algumas pagas, algumas gratuitas. Geralmente as que são pagas são melhores, porém exige um pouco mais, né, de investimento, de conhecimento ali naquilo. Já o Excel, geralmente, muitos de vocês, acredito, já vão ter um conhecimento pelo menos básico do Excel. Já entende ali a questão das colunas e as células e como organizar os dados em formato de tabela. É o essencial, é isso que eu tento aproveitar, porque de usar o VBA para colocar esses dados no Excel. E uma ferramenta que a gente usa junto do Excel é o Selenium, né? Mas, além do Selenium, existem muitas outras ferramentas que fazem algo parecido com o que o Selenium faz. Porém, cada uma tem algumas vertentes, e o Selenium é uma ferramenta recomendada pela W3C, que é a organização que rege toda a internet, os padrões da internet. Então, é uma ferramenta de primeira linha. E aí tem a questão também de... Ele simula um usuário humano. Vamos supor, o Selenium foi desenvolvido para testes. Então, o desenvolvedor cria um site com diversos aplicativos, que cria um botão, e clica naquele botão, abre um formulário, preenche aquele formulário, faz um monte de coisa. E aí eles precisam fazer testes para ver se está funcionando realmente esse site como deveria. Então, usa uma ferramenta de testes. O Selenium é uma ferramenta de testes. Primordialmente, uma ferramenta de testes. Então, ela vai simular o clique, vai simular a escrita, né? Tudo que a gente faz de interação com o computador, o Selenium ele vai fazer essa simulação. A gente não precisa colocar o dedo no teclado, mas a letra vai aparecer lá no campo. Então, é mais ou menos isso que o Selenium vai fazer. E aí a gente teria algumas opções do por que fazer e por que não fazer, né? Então, com o Selenium. E aí, o por que não fazer com o Selenium, eu trouxe aqui alguns links com algumas ideias. O foco nosso do encontro de hoje não é esse. O foco do encontro de hoje é o porquê usar o Selenium. Mas se eu não falo o porquê não usar,
pode ser que em algum caso de vocês não seja necessário usar Selenium e por ter aprendido a usar o Selenium, vocês acabem usando. No caso, vamos dizer assim, dar um tiro de bazuca numa formiga, né? Então não precisa o Selenium para tudo. Existem outras soluções mais simples para casos mais simples. O Selenium seria a bazuca que, na hora que vai precisar de destruir lá um prédio, usa o Selenium. Mas quando for matar formigas, dá uma esmagadinha assim. Então vamos lá. Primeiro ponto é usar o Power Query. Então eu vou selecionar aqui esse link aqui e já vou abrir uma planilha do Excel. Beleza. Então, eu tenho esse link aqui, que no caso é um link para uma consulta no site, né? Só que se eu usar aqui o navegador e fosse consultar, ele dá esse JSON, que é uma forma quebrada. Então, ele precisa ter ali o CNPJ na frente para obter esse retorno. Então, esses dados, eles são baseados do CNPJ, mas eles não são da Receita Federal. É um aplicativo particular, tá? Uma aplicação particular. Então, vai ter algumas limitações. Mas é só para a gente dar um exemplo do como que a gente pode usar o Power Query no caso de API, de obtenção de dados da web. Então, o Power Query ele possibilita algumas dessas coisas. Então, voltando aqui no Excel, então, vamos supor, eu vou vir aqui em dados da web. E aí, coloca lá o link. E ele já retorna os dados. Beleza. Mas eu não quero fazer só para um, eu quero fazer para muitos, né? Então, não faria sentido eu trazer aqui uma consulta para um só. Então, eu vou até excluir essa consulta aqui. Vocês já viram que ele traz ali os dados. Vou fechar essa tela do Power Query de novo, descartar. E aí eu vou pegar de uma outra planilha. Alguns CNPJs. Eu vou fazer só com 4, que é para não ter uma demora grande aqui, né? Não demorar muito, tá? Para a gente não perder tempo com o que não é nosso objetivo. CNPJ. Da tabela intervalo, tem cabeçalho, ok. Então, agora eu tenho ali, ela vai abrir ainda, a lista dos CNPJs que eu vou consultar. Então, imagine que tem aí 1000 CNPJs, poderia ter 60 milhões de CNPJ, né? Ele daria para consultar, tá? Mas a gente vai fazer com 4. Então, tem ali os 4 CNPJs. E aí eu quero fazer aquela consulta repetitiva para todos. Então, eu vou em uma nova fonte, e agora eu vou fazer outras fontes da web. Vou fazer aquela consulta lá. Beleza, ele retornou aqui. Só que eu não quero só ali do Banco do Brasil. Eu quero editar ela e fazer essa consulta aqui funcionar para todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui, abre parênteses, CNPJ, como as texto. Aí eu saio fora do parênteses, igual, certinha, fazendo aí uma certinha. E aí aqui, ele já torna isso numa função. Eu vou apagar o CNPJ do Banco do Brasil e vou concatenar um e-comercial. E aqui eu vou colocar o CNPJ, que é o que eu referenciei lá em cima. Com isso, ele vai criar uma função. E aí, se eu colocar aqui o CNPJ, vamos colocar do Banco do Brasil mesmo, que é o que está mais fácil para mim aqui na hora para constar. E invocar, ele faz a consulta. Beleza. Só que ainda não é isso que a gente quer. Ele fez a consulta só do Banco do Brasil. Renomear aqui também. Renomear API. Invocar a função personalizada. API. Eu vou escolher aqui aquela consulta lá. Já está selecionado o CNPJ, que é a coluna que eu quero, e vou dar no OK. São necessárias informações de privacidade. Continuar. Aí vou escolher aqui público. Salvar. Ele vai fazer essa consulta na API desse sistema particular, privado, requisitando os dados desses 4 CNPJs para exibir para a gente na próxima tela. Então, é uma das formas que a gente teria de fazer, e o Power Query tem diversas outras funções. Tá? Eu me lembro que a Carla tinha me apresentado uma questão de leitura de dados que estariam originalmente em PDF. O Power Query tem a opção de leitura de PDFs padronizado ali, fica bem legal. Ele deu um erro aqui no último, mas 3 estão ok. Vamos ver o que a gente pode extrair aqui. Vou desmarcar esse
esse campo e vamos dar OK aqui para ele exibir as informações. Tá, então tá aqui as informações para cada um deles. E veja que tem aqui atividade principal, tem uma lista, atividades secundárias tem uma lista, o quadro societário tem uma lista. Então, tem mais de um item nessa coluna, né? Para essa coluna, cada um tem mais de um item. E aqui também tem alguns dados que, no caso, como não é o objetivo da nossa aula principal, eu vou excluir eles e vou deixar somente os outros dados, tá? Vamos remover colunas. E agora eu vou fechar e carregar. Não, antes de fechar e carregar, deixa eu fazer um tratamento aqui que vai ajudar a gente no próximo item. Aqui na coluna CEP, ele está com ponto e traço. A gente vai precisar daqui a pouco sem esse ponto, sem esse traço. Então eu vou, vamos ver aqui, substituir valores. Substituir valores. Eu vou, onde tem o ponto, eu vou deixar sem nada, vai tirar o ponto. E ainda selecionado o CEP, eu vou substituir valores. Onde tem o traço, eu vou deixar sem nada. Ok. Agora ele está sem ponto, sem traço. Agora eu vou fechar e carregar. Fechar e carregar. Aí ele vai trazer para a planilha esses dados. Ele demora um pouquinho porque ele vai novamente atualizando com base na consulta no site, tá? Então tem como a gente atualizar. E aí, se houver alguma mudança no CNPJ das empresas, o Power Query possibilita que você clicando em atualizar, ele atualize toda essa base com as alterações, tá? Então seria uma das funções essa atualização constante, que talvez não seja útil necessariamente para uma publicação de uma pesquisa que você vai ter um recorte em determinado tempo, mas pode ser útil conhecimento para vocês em outros pontos. Uma outra opção seria utilizar o Google Planilhas, que também tem umas opções interessantes. Então, vamos supor que eu precisasse obter latitude e longitude dessa empresa para uma determinada finalidade e eu fosse utilizar o CEP para isso. Então, tem uma outra API que disponibiliza latitude e longitude pelo CEP. Deixa eu pegar novamente aqui. Então, aqui vai ser uma coluna que eu vou colocar o nome Serviço Web, porque esse é o nome da função do Excel, é nativa do Excel, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl V, como ver lá depois eu vou colar tudo, habilitar. Então, a função, ele traz serviço web, aí tem o link da API, eu estou compartilhando com vocês, pedi para o Wellington compartilhar uma pasta Google Drive que tem a apresentação. Na apresentação vocês conseguem copiar essa API. Mas a sugestão é buscar APIs para aquilo que tiverem necessidades. Tá? E aí, aqui ele tem como exemplo um CEP aqui, que não é o que eu quero usar. Né? Eu quero consultar o CEP daquelas empresas. Então, eu vou colocar, concatenar com o e-comercial, vou encontrar qual é a célula que está, que é aqui na O, e vou dar um Enter. Então, ele consultou, ele trouxe aqui o JSON deixa eu abrir um pouco mais para cá, desses dados, que tem a latitude e longitude. Tem a latitude e longitude do endereço. Então, agora eu preciso descobrir a latitude e longitude para os demais. Então, eu pegaria aqui. Então, eu teria que fazer um tratamento ali para pegar somente aquele trecho que está depois da lat, aspas, dois pontos, aspas, e pegar aquela latitude e longitude. De repente, fazer um gráfico, né, alguma coisa assim. Mas não vamos muito nisso. Beleza. Agora, vamos dar uma olhada numa outra possibilidade no Google Planilhas. Vou abrir. Tá. Aqui eu já deixei pronto, e aí só para mostrar aqui alguns detalhes. Então, a função import XML. E aí, depois do import XML, ele pede uma URL de qual é o site, a página que você quer extrair esses dados. Aí você coloca entre aspas, né? Coloca essa página entre aspas. Eu coloquei aqui a página dos docentes do programa do mestrado em Administração e Contabilidade. Lá dentro dele, o que eu quero pegar? Aí eu tenho que colocar um XPath. O XPath a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, ainda hoje, que a gente vai dar uma olhada a respeito disso. Ele é tipo um caminho. Dentro da página existe uma estrutura HTML chamada de DOM. E aí ele tem um pai HTML, depois tem o filho body, depois desse body, que é o corpo, ali tem diversos itens, cada um é um elemento que a gente vê. Eu vou mostrar isso um pouquinho para vocês daqui a pouco. Então, aí eu preciso escrever esse XPath aqui, dentre aspas também, e aí dá Enter e ele retorna. Tá. Eu vou apagar, só para vocês darem uma olhada. Tipo, eu apaguei aqui, ele sumiu tudo. Então, na verdade, todos aqueles dados, ele é a partir de uma fórmula de uma célula só. Beleza? Então, ele busca esses dados aqui. Ah, mas vocês não viram os dados lá na página? Deixa eu mostrar para vocês como é que ela está lá.
Ele está aqui. Então, aqui tem uma tabela, aqui no comum a outras áreas é uma tabela, e aqui no Controladoria, Gestão e Organizações é outra tabela, tá? E aí, cada um desses nomes dos professores é uma linha, é um elemento chamado TR do Table Row, uma linha da tabela. E aqui também é uma linha da tabela. Então, eu com o import XML, eu consegui pegar o nome do professor Clayton, e todos os demais aqui embaixo. Agora, já com a outra forma que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é com import HTML, eu não visualizei uma forma de pegar tanto uma tabela quanto a outra ao mesmo tempo. Tá? Mas aqui, no caso, o import HTML vai pegar também a mesma página, e aí eu preciso dizer qual é o tipo do elemento que eu quero pegar. Então, deixa eu dar uma mostrada para vocês aqui. Eu vou clicar a tecla no teclado aqui, F12. Quando eu cliquei em F12, ele abriu essa tela. Agora eu vou clicar aqui em Elementos, e aqui em Elementos ele vai abrir nessa árvore HTML. Então, eu preciso achar aqui essa tabela. Eu vou clicar com o botão direito e vou em inspecionar. Vou novamente clicar com o botão direito e inspecionar. Ele achou aqui professor Clayton Pereira Gonçalves, que está dentro dessa tabela com um table LT. Porém, aqui esses outros demais professores estão aqui dentro da tabela, uma outra tabela que também tem o mesmo ID. Isso, aliás, isso nem é recomendado, tá? Pessoal do desenvolvedor da Uni, 2 IDs iguais. O normal é, vamos dizer, tabela 1, tabela 2, vamos supor assim, tem uma diferenciação de uma para outra. Mas, então, a gente teria que pegar uma tabela e depois a outra. Então, voltando na planilha do Google Planilhas, aqui ele está com a tabela 2. Né? Se a gente editar aqui e colocar aqui o índice 1 em vez do 2, ele vai consultar lá no site e vai trazer a tabela 1. Então, duas possibilidades aí. Inclusive, essa aqui do import XML, eu utilizei em uma pesquisa, Wellington, que foi para o evento na USP, do Banco Central. E aí um colega meu que falou assim, tem essa função. E ele é programador e tal, ele falou, tem essa função. E aí eu falei, deixa eu entender isso aqui. Só que daí o problema é que a gente tinha várias consultas e ela criava aqui, vamos supor, igual na situação anterior, linhas abaixo. E eu queria fazer uma consulta, trazer o retorno em cada linha. E aí eu criei um script que fazia isso, transpunha para poder resolver o problema de ficar somente os dados que eu mostrei daquele item, somente naquela linha. E aí consegui resolver o problema. Como não é o objetivo principal, vamos deixar um pouco quieto aqui, mas tem essas possibilidades que são muito boas, beleza? Mas são boas para quê? São boas para páginas estáticas, ou seja, pode ser que tenha uma alteração, de repente um professor novo entra, um professor saia, pode. Então, é estático, mas vai ter essas alterações. Mas não depende, por exemplo, que você clique aqui, no enviar e-mail para docente e abrir uma tela e para enviar o e-mail. Né? É uma informação que está aqui. Então, se você quisesse pegar uma informação em outra tela, ali vai estar no currículo Lattes, você precisaria ter algo mais dinâmico. E para esse item dinâmico, aí que se aplica o uso do Selenium, que é o objetivo da aula de hoje. Quando é dinâmico, quando precisa de ter uma interação de mouse e teclado para você chegar em determinado ponto que vai ser exibido o dado que você precisa. Para isso, para a gente demonstrar um pouco disso, eu escolhi aqui o site Rondônia Tem Tudo, rondoniatemtudo.ro.gov.br. Quando a gente abre aqui, a gente poderia pesquisar, vamos supor, buscar estabelecimentos. Ele retorna aqui que tem 2.955 estabelecimentos cadastrados no Rondônia Tem Tudo. E aí, vamos supor que a gente quer pegar os dados desses 2.955 estabelecimentos cadastrados. A gente quer fazer uma base aqui para entender qual o tipo de atividade, de onde que eles estão, em que município, enfim, quantos deles têm Facebook, Instagram, entender um pouco mais sobre as empresas em Rondônia. Só um exemplo, tá? Não é sugestão de pesquisa para vocês, não. É só algo que eu entendi que se aplicava para o uso do Selenium e que pode também aplicar para os casos de vocês. Por exemplo, no caso que a Carla me apresentou, seria bastante possível a gente buscar dados dentro do SEI, que é o sistema eletrônico que a gente usa aqui na Unir. Buscar dados lá e trazer para o Excel. Eu faço isso bastante no uso aqui no trabalho. Tá? Porém, eu teria que demonstrar uma área que vocês não poderiam treinar, não teriam como testar e reaproveitar o código que eu vou deixar disponível para vocês. Né? E aqui vocês podem fazer o cadastro lá e fazer a simulação, entender como é que fez, o que deu certo, o que deu errado, para utilizar como método de aprendizado. Tá? Então, vamos supor aqui, eu vou pegar aqui o nome do estabelecimento, o ramo aqui, que está a decoração, e a cidade. E abrindo aqui, quando eu clico, ele abre um pouco mais de informações. Né? Tem novamente o nome, não preciso pegar mais.
aqui tem o Instagram e o Facebook. Então, eu vou pegar o Instagram, o Facebook, e eu quero pegar o telefone também. Então, para pegar o telefone, eu preciso clicar aqui. E quando eu clico aqui, ele diz que tem que fazer o login. Ele precisa acessar uma área restrita. E com aquelas outras ferramentas, até esse ponto, a gente conseguiria fazer. Para conseguir o telefone, a gente precisa fazer o login. Com aquelas outras ferramentas, pelo menos eu não conheço algo que se aplique para fazer esse login, para fazer baixar esse dado. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar e quando eu entrar, eu vou poder copiar o telefone e levar para o Excel. Só que como que eu vou fazer? Eu vou fazer com Ctrl+C, Ctrl+V? Eu não dou conta de fazer isso para 2.955 itens num curto espaço de tempo. Então, eu desenvolvi uma cola aqui que é para a gente trabalhar em cima dela. E aí, nessa cola, eu já fiz essa consulta, tá? Então, no momento que eu fiz, não tinha 2.955, tinha 2.952. Significa que de agora à tarde para agora aumentou 3 estabelecimentos que não tinham, tá? E quando que eu fiz isso, que eu comecei, eu coloquei aqui uma coluna para adicionar o horário. Começou hoje às 13h29 e terminou às 13h56. Qual o procedimento? O primeiro, de pegar na primeira tela. Deixa eu voltar. Pegar os dados dos 2.952 dos que estão nessa tela aqui. Então, observe que é preciso a gente ir rolando, e conforme a gente vai rolando, observe aqui em cima, está na página 1. E conforme a gente vai rolando, ele vai chegar num ponto que ele vai precisar trazer novos dados. Aí ele trouxe esses novos dados e agora ele está na página 2. Vai rolando, vai rolando, vai rolando, e vai acontecer de passar para a página 3. Então, por isso, tem um certo delay, uma demora, para aparecer esses dados, para ficarem disponíveis para a gente poder extrair eles. E, junto com eu fiz essa busca primeiro de todos esses itens aqui e já fui pegando os links de cada um desses elementos aqui. Cada um deles, cada estabelecimento tem um... Aqui, ó, empresa 154. Esse HRF. Então, quando a gente clica nele, ele abre o cadastro daquela empresa com a empresa 154 aqui. Então, eu fui pegando os links lá. Eu vou demonstrar isso para vocês daqui a pouquinho, né? Mas a intenção é demonstrar a ideia. Até aqui tá claro, pessoal? Automatizado. Isso. Na verdade, vamos supor aqui. Ó. Isso. Mas eu cheguei a tentar colocar aqui a empresa 1 até o número máximo. Eu cheguei a achar o número máximo. Porém, existem nesse cadastro aqui, eu vou colocar para vocês verem, um pequeno probleminha que limita isso. A empresa 1, ela não é uma empresa de Rondônia, é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui tem, não serviria para gente. Não. Então, esse daqui, a empresa 1, ela não vai aparecer lá no Rondônia Tem Tudo. Eu já verifiquei e somente alguns aparecem. Então, vamos colocar aqui o 10 mil. 10 mil é a empresa de Paraná, o cadastro está ok, beleza. Só não tem aqui o telefone. Então, lá no início, né, ou quando eu vou buscar estabelecimentos, então tem como eu pegar o link que vai abrir a paginazinha daquele estabelecimento. E para isso, eu teria que ou clicar em cada um deles, né, ou pegar via código, no caso que é o que eu vou mostrar para vocês, de forma automatizada. Beleza? E aí, depois de pegar todos os links, aí eu abro um de cada vez. Quando eu abro um de cada vez, aí ele retorna os dados de Instagram, Facebook, o site, tem alguns que tem site, e o telefone, quando tem, né? Tem alguns que não tem telefone, e não está cadastrado o telefone, beleza. E aqui eu só anotei o horário, quando é que começou essa segunda etapa. Começou às 13h56 e terminou às 17h41. Ainda é bastante tempo, porém, se fosse fazer isso manualmente, eu acho que se pegasse uma pessoa para fazer, com um mês não terminaria. Vamos dar uma entendida agora como que a gente pode fazer isso. Isso. Eu costumo fazer isso e às vezes eu pego aqui, eu leio minhas mensagens no WhatsApp, passa alguém aqui, eu estou trabalhando, né? Eu confiro, dou uma olhadinha aqui se está tudo certo e tal. E pode achar que eu estou só no WhatsApp, mas eu estou trabalhando também. Às vezes dá tempo de tomar um cafezinho, tomar uma água, ir no banheiro. Mas se a pessoa quiser continuar utilizando o computador, dá para usar também para outras coisas. Na época da pesquisa do mestrado, eu fazia isso de madrugada. E aí eu não ia tomar um café, não ia no banheiro, eu ia dormir. Mas era pouco tempo também, não era muito tempo não. Como o Elton falou, eu passava muito tempo lá na sala do pessoal do programa lá.
E aí, até uma dica, tá? Uma coisa que eu fazia lá bastante é quando eu estava com prazo urgente, eu precisava ficar sozinho. Aí eu ia lá para a biblioteca onde tinha uma cabine individual, ficava lá sozinho. Agora, quando eu não tinha prazo urgente para entregar daqui uma hora, aí eu ficava lá na sala onde o pessoal se encontrava, porque lá eu ia pegando algumas ideias com o pessoal, né? Não é muito pesado, não. Esse computador que eu tô com a câmera aqui, ele é um computador de 2014. Ele já está bem lento, tem hora que, usando manualmente aqui, tem hora que eu passo raiva, e eu ainda consigo usar com ele. É lógico que vai dar diferença de desempenho, um vai fazer mais rápido, o outro vai fazer mais devagar, mas vai funcionar sem ter uma grande exigência. Aí, ó, já está bem mais novo que o meu. Inclusive, eu trabalho remoto, e uma parte é híbrido, né? Uma parte do dia eu trabalho remoto, e aí eu executo no meu computador lento mesmo e funciona beleza. Mais alguma dúvida? Já são 20 horas, para a gente terminar até as 21, a gente está agilizado aqui. Então, eu estou no Excel, e aí eu vou demonstrar para vocês o que, que é que eu fiz. Eu vou apagar esse dado aqui, esses 2.952 itens. Apaguei os dados aqui. E aí eu vou demonstrar o código que faz isso daqui, tá? Não se assustem, inicialmente eu vou explicar uma linha a linha, vocês vão ver que não vai ser complicado não. Então, para abrir a parte do código, eu vou fazer um Alt F11. Aperta Alt, aperto seguro, mais o F11. Já abriu aqui a parte do código, né? Então, são 63 linhas, com algumas em branco, não é muita coisa, tá? Então, a gente vai sempre começar com um nome que a gente vai dar para a nossa rotina, e aí vai ter, abre e fecha parênteses. Essa aqui, a gente sempre vai ter essa linha. O nome driver, Gin Driver, é aleatório. Isso daqui, tipo, é muito comum usado quando o pessoal vai usar o Selenium, porque ele é o motorista ali do navegador. Então, ele vai dirigir, vai controlar o navegador. Então, e aí é um new Selenium como driver. E aqui, só para usar alguns comandos de teclado que usa Ctrl, Enter, a gente usa essa variável keys e a new Selenium keys. E aqui o driver.get é basicamente para abrir o site. Vou fazer o seguinte, eu vou executar linha a linha e aí eu vou falando e vai demonstrando para vocês aqui. Eu vou usar a tecla F8 e ele vai começar a executar. Quando eu digo F8 para o driver.get, ele abriu a página aqui. E aí ele tem essa observação aqui em cima. O Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Então, é uma forma de dizer que esse navegador ele é diferente dos demais. Então, primeira coisa, já teria que fazer o login. Ele preenche aqui o e-mail ou o CPF? Ele preenche. Ele preenche a senha? Preenche também. Só que eu não quis colocar isso no código, porque senão eu ia acabar expondo minha senha para vocês. E aí eu vou preencher ela manualmente aqui e prosseguir lá no Excel. Eu posso fazer isso manualmente, fazer o login manualmente. E para isso, ele fez o login ali, né? Eu fiz manualmente agora. Para isso, eu coloquei essa mensagem aqui, ó, MSG Box. Faça login no site, depois clique em OK. Porque quando a gente executa não sendo linha a linha, com o F8 a gente executa linha a linha. Com o F5, ele executa disparado, vai direto. Então, eu coloquei essa linha aqui para ele dar uma mensagem no Excel e esperar eu poder preencher o login lá no site. Então, quando dá o F8, quando dá o F5, ele chega nessa mensagem aqui. OK, aí ele vai executar a próxima página. Então, ele vai clicar, não está aparecendo aqui. Então, executando essa linha aqui, ó, ele vai clicar no link que tem o texto buscar estabelecimentos. Ele vai clicar. Com o F8, ele clicou e ele está abrindo aquela página. Eu coloquei essa linha aqui para uma espera de 2 segundos. Depois dessa espera de 2 segundos, ele vai procurar o número de empresas. Aqui, ó, o número de empresas. Eu coloquei aqui, ó, ele busca o elemento que tem essa classe e aí, pegando esse elemento, ele vai pegar o texto e ele vai quebrar. Por que ele vai quebrar? Porque aqui tem um número junto de um texto. Então, eu preciso quebrar pelo espaço para pegar só o número, achar o número de estabelecimento que tem. Então, ele quebra com um split, pega 2.955 e transforma isso em um número inteiro. Então, aí chega no número de empresas 2.955. Eu dei um F8, ele executou, eu passo o mouse em cima e ele demonstra aqui o 2.955 estabelecimentos. Agora ele vai entrar no looping. Um looping é dizer assim, faça isso tantas vezes quanto for necessário, né? Então, não vai fazer só para uma empresa, ele vai fazer para quantas tiverem. Então, ele vai fazer para um estabelecimento de 1 até 2.955. Então, vou executar essa linha. Agora, o estabelecimento vale 1, né? Ele vai começar no estabelecimento 1. Então, ele vai procurar um elemento. Deixa eu aumentar aqui. Ele vai dizer qual é o elemento que eu preciso, que ele é o número 1 meu. Então, eu defini um XPath. Eu gosto bastante de usar o XPath, porque
ele acerta muito, tá? Aí, após dizer qual é o elemento, aí eu vou centralizar ele na tela. Por que que eu preciso centralizar? Porque a gente precisa ir rolando para poder aparecer as páginas abaixo, né? Então, como eu preciso centralizar, então eu vou executar essa linha aqui. Ele centralizou. Aqui ele faz uma verificação. A cada 20 estabelecimentos, aí ele tem a necessidade de criar a página 2. A cada 20, ele cria a página 2. Então, eu crio uma rotina aqui para ele conferir se já está no 20º ou não. Então, se ele estiver no 20º, ele vai entrar aqui. Ele não está no 20º, então ele não entra. Então, o nome, ele já vai pegar aqui o nome do estabelecimento, com o expert, e aí o estabelecimento para o estabelecimento 1. Rodou, agora é Casa Mix. O nome agora é Casa Mix. Isso é a variável, né? Então, F8, agora a Casa Mix é da categoria Aviamentos e Artesanatos. Cidade, Porto Velho. O link está aparecendo na outra tela aqui. O link está ali, 8804, nome final. Agora eu vou colocar tudo isso dentro do Excel. Então, para isso, eu coloquei, ó, a linha, ele não tem valor nenhum, mas o estabelecimento está 1. Só que aqui no Excel, a linha 1 é do meu cabeçalho. Eu preciso que os dados comecem na linha 2. Então, eu coloquei aqui, que a linha é o estabelecimento mais 1. Se o estabelecimento vale 1, então a linha vai ser 2, porque 1 mais 1 é 2, beleza? Agora a linha é 2. Então, eu vou, em todos esses dados eu vou colocar na linha 2. Para o range, no caso, para o intervalo aqui, que vai ser na coluna A, na linha 2, eu vou inserir o nome. Então, vamos executar aqui. O F8, ele colocou lá o nome. Agora aqui, categoria, ele vai colocar no B, linha 2. Foi. Agora a cidade, Porto Velho, na C3, C2, perdão. E o link aqui no D2. Beleza. Aí ele vai sair dessa primeiro looping aqui, né? Dessa primeira volta para a empresa 1, para o estabelecimento 1. Ele vai para o próximo. Agora, estabelecimento vale 2. E eu vou executar um pouquinho mais rápido. E ele vai começar a inserir ali os dados do estabelecimento 2. E agora vai começar do 3. E eu estou executando com F8, tá? Apertando a tecla F8, F8, F8. Já foi para o 4. Aí eu vou executar assim com F8 até chegar no 20. Quando chegar no 20, ele vai entrar aqui. Então, eu vou apertar o F5, que aí ele executa tudo mais rápido. E aí ele foi ali e chegou aqui no 20. Aí o que precisa fazer? Precisa rodar um pouquinho mais para baixo para poder aparecer os itens. Ele já rodou, na verdade. E aí aqui se acaso houver algum erro, ele vai repetir até 10 vezes. Vai esperar um segundo e vai procurar o nome. Já resultou aqui o consultora Eury. Beleza. Se ele já conseguiu consultar, ele vai sair desse ciclo aqui e vai continuar a vida aqui na frente. Então, ele já resolveu o problema e vai agora para a próxima etapa. Eu vou deixar ele correr aqui um pouco e aí, para parar, eu vou usar a tecla ESC, tá? Então, vou tirar aqui essa pausa, que eu usei o F9 para pausar, e agora eu vou usar o F5 para deixar ele correr. Então, ele está rolando a tela e está pegando os dados. Chegou no próximo 20 ali, múltiplo de 20, aí ele espera um pouquinho e atualiza e busca. Com isso, ele vai colocando todos esses dados iniciais lá no Excel. Então, eu vou dar um ESC, ele vai dizer que a execução foi interrompida. Eu vou depurar e ele parou aqui. Então, ele preencheu essas linhas aqui. Ele foi extraindo até o 126. Estabelecimento 127, até o 127. Então, se eu der F5, ele vai continuar novamente, mas eu não quero deixar ele concluir. Então, eu vou deixar ele concluir só esse item aqui, né, para a gente aproveitar o nosso tempo. E agora, eu vou pedir para ele seguir aqui embaixo. Então, ele vai consultar, a partir desses links da coluna D, ele vai consultar os dados de Facebook, Instagram, site e o WhatsApp. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou pedir para ele para passar a executar nessa linha aqui. Próxima instrução. Então, agora eu quero buscar mais dados. E vai fazer um novo looping, de 1 até o número de empresas. É lógico que ele não tem os links ali para 2.955 porque eu interrompi, mas vamos deixar por enquanto, tá? Então, eu vou dar um F8, e aí eu já vou dizer para ele que a linha é igual a mais dados mais 1. Então, agora a linha vale 2. Então, ele vai começar a preencher na linha 2. A página é D e linha.text. Então, ele vai pegar da coluna D a página, o site aqui que ele precisa abrir, tá? Então, ao executar ela, então vai pegar aqui a página, o link. Beleza. Agora a gente vai fazer um driver.get para abrir aquele site.
Deixa eu abrir aqui. Ele abriu aqui aquela página da Casa Mix. E aí precisa pegar os dados da Casa Mix. Porém, ainda está com entrar em contato, não tem um número exibido ali. Eu verifico se tem, se tem aqui o Instagram. Se tiver o Instagram, eu vou pegar os dados do Instagram. Se não tiver, ele vai pular. Então, aqui, a Casa Mix tem Instagram? Tem. Então, ele precisa entrar. Ele entrou ali, pegou o Instagram que está anotado, Casa Mix 26, e vai colocar na célula F2. Vamos abrir aqui o Excel para a gente visualizar. F2. Então ele tem que adicionar ali um F8. Não, estou no 105. Está aqui o F2. Agora, aqui é para Facebook. Então ele vem lá e verifica se tem Facebook aqui. Se tiver Facebook, ele precisa entrar. Agora, se tiver Facebook, ele vai pegar o Facebook, que está ali, Casa Mix, Casa por 120 Mix, que é um espaço por 120, e vai colocar no G2 o Facebook dela. Aqui. No G2, foi. Agora ele verifica que se tem site. Se tiver site, ele tem que pegar. Não tem site aqui. Então ele não deve entrar no site. Ele pula. E aí ele passa por... vamos ver aqui. Aqui ele vai clicar, ele faz um clique no botão entrar em contato. Clicou, botão entrar em contato, apareceu o número. Aí ele vai esperar somente se não tiver aparecido durante um tempo. Aí quando apareceu, ele já vai pegar o número. Então, aqui, ó, ele fica esperando se o botão ele ainda está lá, ou se aparece a opção a empresa não disponibilizou número de contato. Vocês vão ver que acontece isso para quando a empresa não cadastra o número. Mas como não aconteceu, aí ele segue adiante. Agora, na célula I, linha, ele vai colocar o número do WhatsApp que ele já pegou. Então, vamos dar uma olhada se ele vai adicionar corretamente o dado ali no telefone, no WhatsApp. Com F8, ele colocou lá. E aí, eu coloquei isso aqui só para um controle do tempo, né? Então, ele coloca ali o dia e a hora, tá? E aí ele passa para o próximo. Agora a linha já vai ser 3. Então, ele vai colocar os dados agora na linha 3. Eu vou um pouquinho mais rápido aqui, para a gente poder ir visualizando os dados ali aparecendo. Se tiver, ele preenche. Se não tiver, ele deixa em branco. Aí ele já foi para o próximo. E ele vai preenchendo. Quando tem o telefone, ele preenche. Tá? Aí vocês talvez podem pensar, não, mas esse código é um pouco difícil para a gente criar. Tem algumas possibilidades para a gente praticar, para aprender, para aproveitar. Esse procedimento de descobrir qual é o elemento, em alguns sites é bem fácil e em alguns sites é um pouco mais difícil. Então, inicialmente eu usava muito isso. Era o CLNDL. Agora o CLNDL foi descontinuado e agora a gente tem o Catalan Recorder. Catalan Recorder. E aqui no Web Store. Como eu já instalei ele, então ele parece remover do Chrome. Senão ele apareceria adicionar, né? Inserir no Chrome aí. E aí, após adicionar, eu preciso fazer uma espécie de login com o Google, por exemplo, ou com senha. E aí eu já passo a ter ele aqui. O Catalan Recorder aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou gravar no Record. Vou entrar. Nunca. Vou clicar no buscar estabelecimentos. Ele está dizendo que está gravando tudo que eu estou fazendo. Aí, eu vou clicar aqui no botão direito, Catalan Record, vou verificar o texto. Então, ele pegou o texto que está aqui, ó, 2.955 resultados encontrados. E aí, eu vou pegar aqui também o nome do primeiro estabelecimento, vou no Catalan Record, sempre, né, clicando no botão direito, vou pegar aqui o tipo, decoração, vou verificar o texto e vou pegar o município aqui e verificar o texto. Também eu vou clicar para abrir. Então ele registra que abriu aqui o empresa 9882. Beleza, mas eu vou voltar. Por enquanto. Bom, a gente até poderia fazer assim, já pegar aqui também. O método que me passou pela cabeça quando eu construí manualmente, sem usar a inteligência artificial e o Catalan, foi fazer tudo lá primeiro e depois vir para cá. Mas dá para fazer o seguinte:
pega os dados lá, abre e entra aqui também. Então, vamos supor, aí eu vou pegar aqui o Instagram, vou inspecionar o Catalan, verificar o texto. O Facebook, Catalan, verificar o texto. E vou clicar no entrar em contato, esperar um pouquinho, ele vai aparecer o número, botão direito, Catalan, verificar o texto. E ele está anotando tudo isso que eu estou fazendo. Agora eu vou voltar para a tela anterior. E aí eu vou para o item 2, para a próxima empresa. Então eu vou pegar aqui, Catalan, verificar o texto. E aí vocês já entenderam que seria fazer isso para todos? Não, não preciso fazer para todos. Eu vou fazer aqui para 3, para poder dar um exemplo para a inteligência artificial o que eu estou querendo. Porque tem algumas variações de um elemento para o outro. E se eu fizer isso só para um, ela não consegue me ajudar muito. E se eu fizer para 3, já dá para ela entender um pouco da variação. E aí, fiz isso daqui para os demais. Só que eu esqueci de abrir esse daqui, né? Que no caso eu precisava abrir, pegar esse dado aqui, verificar o texto. Aí não tem o Facebook, não tem o site, mas eu vou clicar aqui para pegar o telefone, voltar, e vou abrir esse daqui. Não tem Instagram, não tem Facebook, não tem site, vamos ver se tem telefone. Tem telefone, e vou clicar aqui para verificar o texto. E vou voltar. E vamos rolar aqui um pouquinho para ver se ele registra alguma coisa a respeito disso. Beleza. Não vou até o final porque são muitas páginas, tá? Então eu vou clicar no stop. E aí ele registrou todas essas ações aqui. Registrou essas ações e eu preciso transformar esses elementos clicáveis que foram que eu interagi com eles naquele texto que eu redijo lá no VBA do Excel. Então como é que eu posso fazer isso aqui? Não tem uma ferramenta que exporta diretamente para Excel, mas tem uma ferramenta que exporta para outros formatos. E aí eu vou selecionar aqui e vou escolher Python. E vou exportar. Vocês poderiam simplesmente fazer isso em Python? Poderia, tá? E funciona bem. O pessoal que é programador de verdade mesmo, eles recomendariam fazer em Python e não em VBA. Como eu tenho essa facilidade com Excel, imagino que seja caso de muita gente que não é programador, então eu prefiro fazer isso com o VBA, tá? Então ele exportou um arquivo para o meu computador, tá numa pasta zipada. Dentro dessa pastinha aqui, eu vou pegar esse arquivo e vou recortar. Vou deixar aqui dentro de downloads mesmo. Eu vou renomear ele para ficar mais fácil. Rondônia tem tudo. Beleza. Eu renomeei ele. Agora eu vou lá no ChatGPT. Aí não é uma recomendação dessa ou daquela IA, mas é uma que eu tenho usado. E vou abrir um chat aqui. Para ele entender um pouco melhor, lembrar de coisas anteriores, eu prefiro fazer o login com a conta, né? Então, vamos criar um novo chat, beleza? E aqui eu vou dizer para ele, neste chat, você deve traduzir códigos gerados com o Catalan Recorder de Python com Selenium para VBA com Selenium Basic. E vou dar Enter. E aí eu vou colocar aqui já o arquivo que a gente salvou, Rondônia tem tudo.py. E vou clicar em abrir e vou dizer para ele, preciso extrair os dados dos elementos que fiz o verificar texto. Porém, preciso de um loop para todos os estabelecimentos da página. Considere que a página necessita fazer scroll. Scroll é aquele movimento de rolar a página, onde cada nova página é adicionada ao final automaticamente, sem novos cliques. Aí ele me diz ali basicamente que entendeu o que eu estou precisando e já sugeriu uma possibilidade aqui. Geralmente tem alguns erros, tá? Mas a gente dizendo para ele o que deu errado, ele vai conseguindo corrigir para a gente. Então eu vou copiar aqui, vou lá no Excel, vou inserir um novo módulo e vou colar ele aqui.
Então, do jeito que ele gerou, eu copiei e colei, tá? Então, vai ter erros e talvez alguma coisa eu consiga resolver aqui, talvez não. Já são 20h40, tem alguns poucos minutos para a gente conversar, mas eu vou executar aqui para ver o que foi que ele conseguiu construir. Então, eu vou dar um F8 e aí ele começa de uma forma diferente da que eu escrevi. Ele escreveu um pouco diferente, né? Mas é para funcionar também. Vamos lá. F8. E aí ele deu um get só com barra aqui. Deixa eu arrumar essa tela para vocês poderem visualizar. Ele abriu a página. Aqui ele colocou uma espera de 5 segundos. Depois você vai clicar no estabelecimentos. E o nome que ele deu o nome de bot. E eu dei o nome de driver, mas isso independente vai funcionar. Vai esperar mais 5 segundos. Depois de 5 segundos, aí ele tem altura anterior 0, tentativa 0. Essa questão da altura anterior eu acho que tem a ver com scroll. Tentativa, não sei exatamente o que ele pensou, o que ele precisa fazer. E aqui ele já entra no loop. Então, ele vai executar um script de centralização. Espera 3 segundos. Aí ele vai fazer a altura atual. Tentativa. Pelo jeito, ele adotou a ideia de, em vez de pegar os dados, de ir até o final. Só que isso vai demorar tanto que eu não posso nem colocar ele para executar aqui enquanto vocês assistem. Vamos colocar aqui algumas vezes, ele vai ficar baixando. Então, ele vai executar esse scroll, tentar achar o final da página. Não é, na minha opinião, pelo que eu estudei da página, uma boa ideia. Mas provavelmente funcione lá no final. Mas não vou deixar ela continuar para não atrapalhar nosso tempo. Então ele está indo scroll até o final. Né? Então eu vou dar um ESC para parar. Como se ele já tivesse chegado no final, só que não chegou. E aí vamos deixar ele seguir. Como a próxima instrução, estabelecimentos. E aí ele vai fazer um looping para todos os estabelecimentos que estiverem exibidos na tela. Ele está fazendo debug.print, então ele está exibindo isso numa outra página aqui. Deixa eu exibir. Aqui, ó, ele está exibindo aqui as informações que ele está coletando. Cidade, 30 metros de você, está errado, na verdade. Ele pegou uma informação próxima da cidade. Debug.print, tracinho, que é para separar do próximo. E aí ele foi para o Empório. Então ele deu um bom caminho para a gente começar a trabalhar os dados, mas a gente não disse para ele em quais campos teria que colocar no Excel. Seria o próximo passo. Né? Então, dá um F5 aqui para deixar um pouquinho. E ele criou diversas informações. Aqui, ele foi anotando. É um bom começo. Aí, depois que ele terminasse daí, ele diria que a extração foi concluída com 220 estabelecimentos. Ia finalizar o navegador aqui, com o kit. Eu acho que, para a gente começar hoje, pela a questão do horário, já são 20h45, então acho que é uma ideia. E aí, o que eu tinha combinado com o Wellington, se tiver demanda, se tiver interesse, de repente o Wellington achar que for viável, a gente pode combinar, de repente, um curso, um pouco com mais tempo, mais detalhado, para poder entender como fazer isso mais passo a passo. Eu sei que, a princípio ali, eu escrevi um XPF ali que vocês não têm ideia de onde veio. Então, seria um maior detalhamento para isso. Eu queria saber se tem algumas perguntas aí. Isso poderia ser, eventualmente, no curso. Tem um detalhe que eu até não voltei na apresentação, seria interessante mostrar ali. Deixa eu... a gente viu um pouquinho disso aqui, não perdeu. E aí a gente fez os dados, beleza. Aqui, ó, tem a questão do link para instalar o Selenium, que é feito apenas uma vez. A atualização do Chrome Driver, porque quando o Chrome, o navegador, ele é atualizado automaticamente, a gente precisa atualizar um itemzinho do Selenium aqui. Então, ele tem umas dicas para poder atualizar automaticamente também. E uma questão de um erro aqui, que é o erro que aconteceu com a Carla. Eu tentei dar uma dica para a Carla um dia, e aí ela parou nesse erro. Precisa instalar o Microsoft.NET Framework 3.5. E aí, sem conseguir instalar, não executa. Mas é possível extrair dados de PDF também. Porém, é interessante analisar se o melhor caminho é usar via Power Query ou outra ferramenta, ou também é possível usar via Selenium. Eu já criei algumas planilhas, assim, ambiente particular, como um freelancer, o cara falou, não, faz isso para mim, faz isso para mim. Eu fui lá e fiz, e lia dados de provas de concurso. Extraía questão em um lugar, alternativa A no lugar, alternativa B no lugar, C, D e E, por células. E funcionou bem. Então, é possível fazer com Selenium, mas talvez o Selenium não seja necessário. Deixa eu ver o que tem mais aqui no próximo slide, enquanto isso vai pensando na próxima pergunta aí. Dicas. Começa usando o Catalan Recorder, que é, no caso, para gravar os cliques, os preenchimentos, e ele vai dizendo qual elemento você interagiu. Usar a inteligência artificial para transformar esse código do Catalan
para o Excel, usar o F12, inspetor de elementos. Ah, essa questão do Ctrl F aqui eu não mostrei para vocês, eu posso dar uma mostrada aqui rapidinho. Se quiser interromper e fazer pergunta, pode fazer, tá, pessoal? Eu de um F12, já está no elementos. Aí vamos supor, aqui da Bia, inspecionar elementos, inspecionar elementos. Ela chegou ali. Ah, eu quero pegar qual é o HRF do, que é no caso, esse aqui é o HRF, empresa 9882, automaticamente, né? Então eu preciso achar esse elemento que é um A. Um A é o tipo de um link. Então eu vou fazer aqui um Ctrl F, e aí eu vou colocar aqui, barra, barra, A. E aqui dentro eu vou colocar aqui, o que tem que ter dentro desse item, entre colchetes. Eu vou colocar um arroba, href, igual, deixa eu ver como é que é a coisa dela aqui. Barra empresa 9882. Quando eu coloco o item que ele confere, ele só tem um 9882. Esse href aqui, ele é único na página. Então eu poderia colocar isso, mas na verdade eu queria obter isso. Então o que eu tinha? Eu tinha eu quero o elemento A com uma classe, com essa classe aqui. E aí eu coloco entre aspas ali a classe, mas só que aqui em vez de estar o atributo href, eu preciso colocar classe. E aí ele selecionou 60 itens com essa classe. Mas, vamos supor, eu quero pegar o primeiro. Então eu coloco entre colchetes, coloco um, fecha colchetes. Aqui eu preciso definir parênteses, home, parênteses. Aqui ele pegou só o primeiro. Agora eu quero pegar o segundo. Aí eu coloco o 2, ele pegou o segundo, que é do Éder Promoções. Aí eu coloco o 3, ele pega o terceiro, o Meu Norte Digital. E é basicamente isso que a gente faz na automação lá pelo VBA. Ele vai pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último. Mais perguntas? Sim, sim. Teve uma ideia parecida, eu desenvolvi um pouco disso. Eu cheguei a coletar os dados, mas a gente não deu muito encaminhamento. A gente definiu definiu um termo específico para busca, e aí, lá no portal de periódicos, o acesso CAFE lá, né, a gente precisava fazer um login com a conta da instituição. E aí, devido a isso, a gente utilizou, sim, para buscar os resultados lá, parametrizados. No caso, dá para pegar o título, o resumo, a palavra-chave, os autores, o ano. Existem algumas ferramentas, em algumas bases, existem algumas ferramentas para você fazer isso para uma pesquisa bibliográfica, ele te dá um retorno. Eu não sei te dizer quais tem, quais não tem, mas eu acho que vale a pena dar uma buscada, ver se já tem algo pronto. Se a base já tiver algo pronto, utiliza lá o que a base já oferece. Se não tiver, e você precisa fazer essa busca manual, aí o Selenium resolve sim. Sim, funciona. Eu acho que você está certo, você pensou bem. Enquanto você falava aí, me passou algumas coisas pela cabeça, meu processo de aprendizado, né? Então, aquela questão, eu preciso desses dados, não dou conta de fazer no Ctrl-C, Ctrl-V. Não vou dar conta de pagar para alguém fazer também, isso no Ctrl-C, Ctrl-V. E aí eu preciso em um tempo curto. Aí chegou alguém e me falou assim, ó, tem um negócio aí que dá certo, que eu acho que dá para você usar, eu só não sei fazer ainda. Eu digitei o nome daquele negócio no YouTube e comecei a assistir vídeo aquilo, mas dava erro demais, né? O cara não tinha explicado um detalhe que tinha no meu site, no site dele não tinha. E inclusive eu não mostrei aqui também, tá? É coisa que é mais aprofundado que poderia mostrar em casos específicos. Lá no site da B3, para poder pegar os dados do balanço da DRE das empresas lá, eu demorei a conseguir entrar dentro de um elemento chamado iframe. Agora hoje já é moleza, o Catalan já ia resolver isso bastante aqui pra gente. Mas sempre tem alguns detalhes que passam meio batido, entendeu? Erros acontecem, mas a gente só não pode desistir. Se a gente desistir, vai perder algo muito grande. Eu costumo dizer que, antes de trabalhar na Unir, eu trabalhei de 2007 até 2014, trabalhei em escritório de contabilidade. E não usava nada disso, né? E aí eu vendi o escritório para poder assumir o concurso aqui, o cargo público. E aí eu fiquei pensando, eu acho que se eu soubesse disso na época do escritório, eu não teria parado com o escritório, porque eu ganharia muito mais tempo lá, não era a correria que não seria a correria que sempre era, e eu acho que teria dado certo, mas hoje já é outra fase, né? O porquê que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estava dentro na correria do escritório, eu não tinha tempo para pensar fora da caixa, que existia uma solução. E não tinha a questão que o mestrado trouxe, a necessidade de trazer uma solução com o tempo para, embora não fosse muito, eu estava afastado do trabalho, eu tinha 12 horas, 14, 15, 20, 24 horas por dia
para buscar uma solução para aquilo. Enquanto eu estava na época do escritório, eu tinha que atender meus clientes e não tinha tempo para aquilo, né? Então, eu precisei dar uma pedalada naqueles dias para aprender mais rápido, mas fez uma grande diferença na minha vida. E aí eu acho que para vocês falar assim, não, eu acho que isso aí é difícil e desistir, é uma opção, mas não é uma opção muito inteligente no meu entender. Porque depois que você aprende isso daqui, as coisas, tudo que você for fazer no computador, que for repetitivo no computador, na internet, vai estar muito mais fácil. É isso mesmo. Você falou aí do grupo do Telegram, ele foi criado em 2020, quando eu gravei uns vídeos para o Unir Arte e Cultura. Na minha cabeça, na época, eu falei assim, isso aqui é a Cultura Maker, eu faço você mesmo. Então, é cultura, tá? Aí eu coloquei lá, tá disponível no Unir Arte e Cultura, no YouTube, tem uns vídeos lá que eu gravei, alguns, eu tive um evento no dia que eu perdi o HD, então eu perdi algumas coisas, mas tem alguma coisa útil lá. Quando você estava falando de entrar numa base e pegar ali os dados, tem um vídeo lá e no caso, comecei a aprender isso em 2019. 2020 eu já estava querendo ensinar. Embora eu ainda aprendi muita coisa de lá para cá, tá? É, então, assim, é um pouco daquela questão, né? Aprender ensinando e estar sempre aprendendo. Aí tem um vídeo lá que eu pego alguns dados dos artigos publicados no evento da USP. E aí basicamente uma coisa simples ali. Vai mudando os artigos e pegando alguns dados. Mas dá para ter algumas ideias. Poucas coisas mudaram de lá para cá, tá? Dá para aproveitar muito do que está lá. Certo? Eu que agradeço. Pode contar sim. Eu que agradeço, viu, a paciência de vocês aí, essas 2 horas dedicadas, ao Wellington por recrutar o pessoal aí para participar. Eu sei que às vezes pode ter ficado algum ponto que fica repetitivo ou não bem esclarecido e tal, é, mas a gente vai tentando melhorar e vai ajustando. E estou à disposição, tá? Pessoal, quer, quer tirar uma foto aí, Wellington? O pessoal não? Vamos lá? Um, dois, três e X. Valeu, obrigado, boa noite.